Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com o que a gente acordou, não foi? Para eu dar videoaula na sequência para vocês, mandar aula para vocês por semana. O primeiro tema dessa aula é a introdução ao estudo de administração em geral. No nosso programa da disciplina, esse tema é o primeiro tópico, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver sobre a introdução ao estudo de administração, né? A gente vai ver vários conceitos de administração, vamos ver a evolução, né, desses conceitos, as características e habilidades para se ser um bom administrador, e a gente vai tratar um pouquinho das teorias de liderança. Só que essa parte de teorias de liderança faz parte do segundo tópico da disciplina. Então a gente vai só fazer nessa aula, vou passar um roteiro de atividades que vocês vão mandar para o meu e-mail. Então vamos começar a aula. Então, administração. Para quem gosta de português, né, gosta de entender a etimologia das palavras, então administração vem do latim. Ad significa direção, tendência para algo. Minister significa subordinação, obediência. Então, ou seja, a gente vai ter dentro da organização um gerente ou um gestor que ele vai dar a direção, né, que é o AD. E o ministro, então, vários funcionários vão seguir aquelas ordens de acordo com o que está no objetivo da organização. Então, alguns conceitos de administração, tá? Então, como eu falei para vocês quando eu apresentei o programa da disciplina, a administração é uma ciência social aplicada. E ela vai estudar as práticas usadas para se administrar. Então, pode se administrar grandes organizações, pequenas organizações, mas todas essas organizações, elas precisam de um administrador, precisam de uma administração. E a administração também é o campo do conhecimento humano que se ocupa com o estudo das empresas. Então, as empresas, elas, dependendo do tipo de negócio, né, de como elas vão ter que ser administradas, precisa se estudar esses conceitos, estudar vários autores que tratam sobre o tema. Então, as empresas, a atingir um certo porte, elas precisam ser administradas. Então, quando você tem várias pessoas trabalhando, então precisa de ter é necessário que você tenha uma gerência, um coordenador, um diretor, para poder organizar todas as atividades que deverão ser desempenhadas pelos funcionários na empresa. Então, para isso a empresa ela requer todo um aparato de pessoal. Então, a gente tem profissionais específicos para administração, existem os profissionais que vão exercer as atividades, os profissionais que vão trabalhar com a parte de segurança, com logística, precisa uma série de pessoas dentro da organização. Então, a administração é a condução racional das atividades de uma organização. Então, nós temos organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então, vocês estudam uma instituição que ela não tem fins lucrativos, que é, no caso, a educação. Então, existem instituições sem fins lucrativos, como a parte de assistência social, a parte de saúde, né? Quando vocês observam o município, né, ele dando assistência à saúde, ela é sem fins lucrativos. E quando tem fins lucrativos, então se requer o acúmulo de capital. Então, as pessoas trabalham em prol do lucro e com esse lucro se paga os funcionários da organização e se vai acumulando capital para alguma situação onde eles, um mês ou outro, que eles não têm um lucro, eles precisam ter esse capital para poder cumprir seus compromissos. Então, a administração é uma ciência. E mesmo ela sendo a ciência, porque a gente tem estudos, a gente tem conceitos, então tem vários livros publicados, né? Se coloca os conceitos em prática. E ela, ao mesmo tempo que ela é uma ciência, ela também é uma arte, porque as pessoas aprendem e na hora de colocar em prática aqueles conhecimentos, cada um tem sua individualidade, ela vai trabalhar administrativamente diferente de outras pessoas. E a administração é o trabalho com e por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, bem como dos seus membros. Então, quem trabalha na organização tem um objetivo, seja ele de receber um salário todo mês, ou seja ele de tentar se promover dentro da organização.
Então, esses objetivos, eles devem ser cumpridos. Então, administrar é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para que alcance seus objetivos de forma eficiente e eficaz e também com responsabilidade social. Então, muitas organizações, a gente percebe hoje em dia, que elas não têm só aquele objetivo de jogar o produto no mercado, ela também preconiza a responsabilidade social e ambiental. Elas têm que saber se o produto que elas estão colocando no mercado vai causar algum dano ambiental, se aquele produto realmente vai melhorar, né, a sociedade, vai trazer um benefício. Então, a administração ela é universal. Toda organização ela precisa de administradores para poder organizar todas as funções administrativas, os cargos, os encargos, né? O pessoal, a parte de estrutura, as necessidades de capital, financiamento. Então, precisa de pessoas para poderem administrar isso. Então, o objeto de estudo da administração, ele é chamado, o objeto que realmente a administração quer estudar é a ação organizacional, né? Que inicialmente ela é entendida como um conjunto de cargos e tarefas até se chegar à concepção do sistema. Então, dentro da organização nós temos pessoas trabalhando e cada um ocupando o seu cargo, e cada cargo que ela ocupa, ela tem o seu encargo, né? As suas atividades que ela tem que trabalhar na empresa. E na ação organizacional, a gente tem essa ação organizacional como papel de acionar, fazer com que as coisas funcionem na organização. Então, se nós temos uma estrutura, nós temos pessoas trabalhando, exercendo atividade, então aquele dia a dia de ação que elas fazem a produção, elas estão trabalhando, isso é acionado, tá? Eles fazem acontecer, eles dinamizam esse processo. E dentro dos conceitos de administração, é bom que vocês saibam as funções administrativas, né? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, não existe uma função administrativa mais importante do que a outra. Todas essas 4, elas são importantes dentro da empresa. Tá? E ela vai utilizar essas funções administrativas no uso dos recursos organizacionais e para alocar determinados objetivos. Então, as funções administrativas, né, que vocês têm que saber. É o pode ser, que eu sempre coloco com palavras para vocês conseguirem gravar, que é o planejamento, organização, direção e controle, pode ser. Tá? Vamos falar rapidamente de cada um. Vou ter uma aula, quando eu estiver falando das teorias, teoria neoclássica, que eu vou explicar mais aprofundadamente, né, cada função administrativa. Mas nessa aula, como é uma aula mais geral, mais introdutória, eu falo isso de maneira mais rápida, tá? Então, planejamento. No planejamento se faz a definição dos objetivos, né? Os recursos, qual vai ser o objetivo geral, os objetivos específicos, de onde vem o recurso para poder alcançar esses objetivos. Na organização se coloca os recursos dentro da estrutura. Então, quem são esses recursos? Pode ser as pessoas, pode ser tecnologia, pode ser o conhecimento, né? Dentro da estrutura para que essa organização ela possa fluir para que o que foi planejado possa ser alcançado. Então, para isso acontecer, precisa da direção, precisa de alguém que supervisione, né, o que foi planejado, a organização, e observe se realmente as coisas estão acontecendo do jeito que foi planejado. Então, nessa direção se faz a realização dos planos. E o controle se faz a verificação dos resultados. Então, no controle se vê se o que foi realmente planejado está sendo concretizado. E se o que foi planejado não deu certo, então vai se fazer um novo planejamento para poder se adequar, ver onde foi que aconteceu o erro, né, e onde pode ser melhorado, pode ser alterado. Então, a administração é o processo de tomar decisões sobre os objetivos e os recursos, né? Então, nós temos decisões que são tomadas dentro da organização o tempo todo. Então, nos recursos, a gente pode utilizar as pessoas, o conhecimento das pessoas dentro da organização, a informação, né, atrelada ao conhecimento dessas pessoas, o espaço onde as pessoas estão trabalhando, o tempo que se requer para exercer as tarefas e as atividades, que cada um tem seu encargo,
o capital, né, o dinheiro que a organização tem, é um recurso, e as instalações. São alguns exemplos de recursos. Os objetivos são os resultados que se quer alcançar. E as decisões que são tomadas, né? Então, se toma decisão na área de planejamento, organização, execução, direção e no controle. Mas, além disso, a administração trabalha com algumas variáveis, né? Mais na frente, quando eu for falar das teorias administrativas, a gente tem teorias específicas para variável. Então, nós temos a teoria científica, que dá ênfase nas tarefas, a teoria das relações humanas, que dá ênfase nas pessoas, nós temos a teoria burocrática, estruturalista, que dá ênfase na estrutura. Então, mais na frente, a gente vai trabalhar com isso. Mas, lembrando que a administração ela tem essas variáveis: tarefa, pessoas, tecnologia, ambiente. Mas isso foi não formulado, ou seja, além dessas variáveis, se inseriu a competitividade. Porque na organização, além de se trabalhar com todas aquelas variáveis, a empresa ela está nesse mundo globalizado, ela está competindo com outras empresas, né, para arrecadar mais recursos, para atender os clientes e para aumentar o lucro, isso se a empresa tiver fins lucrativos. Então ela tem que fornecer produtos de qualidade no menor tempo e que satisfaça as necessidades daquela clientela. Existem organizações que trabalham com produtos semelhantes, então eles têm a competitividade, tá? E pelo pouco que eu expliquei para vocês essa parte de conceito, essa parte introdutória de administração, vocês acham que administrar é fácil ou é complexo, né? Lidar com gente já é uma coisa muito difícil, não é muito fácil. Porque às vezes você tem que administrar você mesmo, né? Você administra a sua vida. Para poder acordar num determinado horário, você vai ter que dormir mais cedo. Você tem que ter 8 horas de sono, tem que tomar café da manhã, tem que jantar, tem que almoçar, tem que trabalhar. Então, para se administrar o próprio dia a dia já é complexo. E você não nasceu de um ovo, né? Você está dentro de uma estrutura familiar, né? Você tem uma dinâmica da casa onde você mora, né? Então você tem que, além de administrar a sua vida, estar inserido nessa dinâmica familiar. E além disso, você faz parte de pequenos grupos sociais. Vocês são alunos de graduação, vocês são acadêmicos, então vocês têm um grupo de sala de aula, vocês fazem parte desse grupo, vocês negociam, vocês conversam com os professores, vocês trabalham com isso também, vocês estão inseridos nessa organização. Tem também a administração de grandes organizações, grandes empresas, né, como a Ambev, que são detentoras de um grande mercado, tem vários funcionários, então elas são grandes organizações, são mais complexas de se administrar. Fora isso, nós temos a parte de gestão, nós temos os prefeitos das cidades, nós temos os prefeitos dos municípios, nós temos os governadores dos estados, nós temos presidentes que têm influência global, né? São presidentes de nações com grande domínio econômico, que conseguem mobilizar várias pessoas, são milhões de pessoas, elas são influenciadas por decisões que essas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas toma no mundo. Então é bem complexo se pensar na administração. E para que quem trabalha na administração seja um bom administrador, tenha sucesso na administração, ele vai ter que ter mais do seu desempenho, o sucesso do administrador depende mais do seu desempenho e da maneira como ele lida com as pessoas e situações do que com seus traços particulares de personalidade. Então, às vezes, o administrador ele tem conhecimento, tem um traço particular de personalidade, que às vezes é o que uma grande organização quer, mas às vezes ele não consegue colocar a coisa acontecer. Então, a capacidade de colocar o conhecimento em ação é que ele é o diferencial para aquela pessoa para ser um bom administrador. Então, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que trabalhar e tem que ter capacidade de ação para solucionar conflito,
para tentar administrar problemas que a empresa vai enfrentar no decorrer da sua existência. Então, o desempenho do administrador, ele é o resultado de certas habilidades. Então, a gente vai falar de algumas habilidades do administrador, tá? Então, as primeiras habilidades, eles têm que ter habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Só um instantinho. Felipe, fecha bem aqui a porta. Então, as habilidades técnicas, elas envolvem o uso do conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho, com procedimentos de realização. Então, essas habilidades técnicas são inerentes àquela atividade que ele vai executar. Então, ele tem um conhecimento para mexer com determinado equipamento ou um determinado tipo de serviço, ele tem habilidade técnica para isso. Habilidades humanas, tá? São relacionadas com o trabalho, com as pessoas e referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Então, uma pessoa que trabalha na gerência ou ele trabalha lidando com pessoas, organizando, então ele tem que ter mais habilidade humana do que habilidade conceitual. E habilidade, na verdade, tem que ter mais habilidade humana do que habilidade técnica. Então, as habilidades humanas envolvem capacidade de comunicar, motivar, coordenar, liderar, resolver conflitos pessoais ou de grupos. Estão relacionados com a interação também entre as pessoas, então você tem que fazer com que pessoas trabalhem em coletividade para melhorar o desempenho da empresa. O que mais? Habilidades conceituais. Envolve a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo. Então, nessas habilidades conceituais, né, se trabalha a ideia de conceito, das teorias e abstrações. Então, para vocês entenderem quem tem habilidade conceitual, eu gosto de dar o exemplo do arquiteto. Então, o arquiteto, ele vê um terreno vazio, sem nada, e naquele terreno, só de visualizar o terreno, ele consegue fazer com que no projeto dele ele faça um prédio, uma garagem, um quarto. Então ele consegue abstrair tudo isso, colocar na folhinha do papel dele e planejar isso e mandar para o engenheiro para ele executar. Então nós temos essas três primeiras habilidades, que é as conceituais, humanas e técnicas, com habilidades administrativas. E isso, associado às funções administrativas como planejamento, organização, direção e controle, é o que a gente trabalha dentro da administração. Então, passando mais à frente, o Chiavenato, ele colocou isso em forma de hierarquia, para vocês entenderem. Então, quem fica na execução de operações, o nível operacional, geralmente tem mais habilidade técnica, né? Fazer ou executar. Então, na medida que vai subindo a pirâmide, o nível intermediário, gerência, ele tem mais habilidades humanas, relacionamento interpessoal. Institucional, na alta direção, tem habilidades conceituais, aqueles conhecimentos mais abstratos que eu falei para vocês. Então, a gente falou das habilidades, agora a gente vai falar de competências, né? O administrador tem que ter as três habilidades técnicas, humanas e conceituais, e agora ele vai ter que ter as competências pessoais. Então, esse termo competência sugere uma ruptura com a noção tradicional da qualificação. Então, você tem uma habilidade, agora vai ter que ter a competência. Então, o modelo de competência pressupõe uma nova atitude do trabalhador com relação ao trabalho. Então, não adianta ter só, além da habilidade, ele tem que se somar às competências. Exige do trabalhador a capacidade de enfrentar e responder os eventos imprevistos, né? O que ele é preparado, né? Ele tem conhecimento, mas no dia que acontece algum problema, ele vai ter que lidar com essas situações que ele fora do controle do dia a dia. Então ele tem que se movimentar rápido, né? Então, aumentar a competência é, antes de tudo, criar as melhores condições possíveis para que os trabalhadores aceitem assumir responsabilidades e para que consigam se mobilizar subjetivamente. Então, o trabalhador, num período
conflituoso, ele vai ter que ter essas competências para conseguir, né, desenvolver suas atividades. Então, nas competências, elas são classificadas como competências duráveis. Diante de tantos desafios a serem enfrentados pelo administrador, para ser bem-sucedido profissionalmente, ele precisa ter essas 3 competências, que é o conhecimento, a perspectiva e a atitude. A gente vai falar rapidinho de cada um, tá? Então, o conhecimento é aquela atualização constante que você tem que ter a capacidade de conseguir gerenciar. Não é qualquer pessoa que não tenha conhecimento que ela vai administrar um negócio sem ter o menor conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento. A perspectiva, colocar o conhecimento em prática. E a atitude é a maneira. Cada um tem sua maneira de administrar, de liderar, de conversar, de interagir. Tá? Isso diante dos projetos que estão sendo preconizados pela organização. Falar mais esmiuçadamente para vocês não confundirem. O conhecimento é difícil de vocês confundirem com a perspectiva e a atitude. Vocês às vezes confundem a perspectiva com a atitude. Acham que, meu Deus, qual é a diferença da perspectiva com a atitude? Né? Mas vamos ver rapidamente, ou assim, mais detalhadamente, para vocês conseguirem ver a diferença. Então, conhecimento significa todo acervo de informações, conceitos, ideias, experiências, aprendizagens que o administrador possui a respeito de sua especialidade. E o administrador precisa sempre estar atualizando constantemente. Para que ele continue no mercado, ele vai ter que se atualizar com novas tecnologias, novos produtos, trabalhar com maneiras diferentes de gerenciar a sua equipe. E a perspectiva significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação, em saber transformar a teoria em prática. Então, para vocês entenderem a perspectiva, vou dar um exemplo. Quando eu viajei para um outro país, foi eu, meu marido e meu filho. Aí meu filho era a pessoa que mais sabia falar inglês. E eu e meu marido, a gente não sabia falar inglês tão bem. E a gente foi, né, confiado no inglês do filho. E na hora que a gente pediu para ele entrar em contato, começar a falar, ele travou, ele ficou tímido, ele não conseguiu colocar o conhecimento dele em prática. Então, nesse momento, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a perspectiva. Então, muita gente tem muito conhecimento, mas na hora de que ele é necessário ser colocado em prática, a pessoa trava. Então, ele pode ser bom de conhecimento, mas não tem a perspectiva. Então, tem que ter os dois, o conhecimento e a perspectiva. Na hora que você precisa daquela pessoa capacitada, que tem um conhecimento, ele tem que colocar o conhecimento em prática. E a atitude significa o comportamento pessoal do administrador frente às situações com que se defronta no seu trabalho. Então, ele, dentro do seu trabalho, ele vai ter que decidir, tomar decisões, às vezes, mais ajustadas para aquela situação. Então, a atitude representa o estilo pessoal de fazer as coisas acontecerem, a maneira de liderar, de motivar, de comunicar, de levar as coisas para frente. Então, cada ser humano tem um jeito diferente, tem uma atitude diferente de acordo com a situação que ele está exposto. Então, aquela pessoa que tem conhecimento, perspectiva e toma uma atitude da maneira correta, do jeito certo, que tem um impacto positivo, isso é o certo para a organização. Então, para ninguém confundir, vou falar, vou explicar de novo, tá? Então, conhecimento, know-how, informação, atualização constante, né? Para capacitação profissional, você ficar sempre buscando mais e mais conhecimento. Ser insaciável, né? Quando eu digo nessa parte de conhecimento. Então, a perspectiva, se colocar o conhecimento em prática, você tem uma visão pessoal das coisas, você tem um conhecimento e você coloca na perspectiva, na hora que você precisa, que a empresa precisa do seu conhecimento, você consegue dar a resposta, né, com perspectiva. Então, maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e situações. E a atitude é um comportamento ativo, proativo, ênfase na ação, no que você vai fazer acontecer. Cada um tem seu jeito de motivar, de gerir uma empresa, né? De ter essa competência de uma atitude, espírito empreendedor, liderança, né? Então, essas pessoas que têm essa capacidade, atitude, que faz as coisas acontecerem mais rápido, do jeito mais correto, respeitando a ética, a legalidade. Então, esses profissionais são os que as organizações buscam. Tá? Então, as competências duráveis é o conhecimento, perspectiva e atitude. Saber know-how, informação,
atuação profissional, reciclagem, o perspectivo, saber fazer, colocar em prática o conhecimento e atitude, saber fazer acontecer, comportamento proativo, ativo, ênfase na ação, espírito empreendedor, liderança, comunicação. Então a gente já falou das habilidades do administrador, né, que é as conceituais, humanas e técnicas, junto com as competências, conhecimento, atitude e perspectiva. Isso a organização quer que uma pessoa tenha, né, para ela contratar, para aumentar o sucesso profissional, tanto da pessoa que está trabalhando na organização, quanto da própria organização, para a organização alcançar seus objetivos. Mas finalizou? O administrador só precisa ter essas habilidades? Não, tem que ter mais, tá? Ele também tem que ter habilidades interativas, que são divididas em 3 subgrupos: interpessoais, informacionais e decisórios. Então, os papéis interpessoais, ele tem que ter a capacidade de ser chefe, de líder, né? de entrar em contato com as pessoas. O informacional, que consegue monitorar, disseminar a informação, é um bom comunicador. O decisório, ele decide correto, ele empreende, ele consegue achar a melhor forma para fazer com que a empresa tenha o resultado da maneira mais rápida. Né? Ele sabe administrar conflitos, ele coloca os recursos onde tem que ser colocado, ele é negociador, tá? Então são esses 3 papéis. E dentro dos papéis interpessoais, nós temos essa divisão em representação, liderança e ligação, dos informacionais, monitoração, disseminação e porta-voz, decisórios, empreendedor, solução de conflitos, alocação de recursos e negociação. Aí uma vez eu coloquei na prova, explique os 10 papéis do administrador. Os alunos não entenderam, mas eu pedi isso aqui, os 10, tá? Então eles estão dentro desses outros. Não, nos interpessoais nós temos representação, liderança e ligação. Informacionais, monitoração, disseminação e porta-voz. E decisórios, empreendedor, solução de conflitos, alocação de recursos, negociador, certo? Não misturem as coisas. Então, no interpessoal, que é como o administrador vai interagir, nós temos esse papel de representação, liderança e ligação. Vou falar rapidinho de cada um. A representação, vocês são alunos da universidade. O reitor vai representar a universidade no evento, então ele está lá, né, representando a organização. E ele vai assumir deveres cerimoniais, simbólicos, ele vai assinar documento legal, ele está lá representando a instituição. A liderança, ele vai dirigir, motivar as pessoas, né? Vai orientar, vai se comunicar com os subordinados, então ele vai trabalhar isso, né, com liderança. E ligação, ele vai conseguir se comunicar de maneira mais rápida e simples com seus subordinados. Então, eles podem, antigamente se utilizava carta, telegrama, memorando, né? Hoje em dia a gente já utiliza e-mail, WhatsApp, mas às vezes precisa de uma coisa bem formal, aí tem que ter um papel assinado, uma declaração, então ele tem essa função também de ligação. Então, informacional é como o administrador intercambia e processa a informação, né? Ele tem monitoração, disseminação e porta-voz. Então, a monitoração, ele vai receber as informações através de revistas, faz relatório, tá? E a disseminação envia essa informação para todos os membros da equipe que ele precisa de outro local que tem que ser disseminada a informação. Porta-voz transmite informações para pessoas de fora através de conversas, relatórios e memorandos. A função decisória e como o administrador utiliza a informação para as tomadas de decisão. Ele vai empreender, resolver conflitos, alocar recursos e negociar. Então, empreender, então ele vai ter que criar novos projetos, o que a instituição precisa de coisas novas, vai inovar em determinado produto ou em determinado serviço, tá? Identificação de novas ideias, assumir risco, então isso é a parte de empreender. Vai resolver conflitos, tomação corretiva, disputas de crise, ele consegue, né, resolver esses conflitos dos seus subordinados,
adapta os grupos que estão em situação de crise a tentar resolver esse problema. A alocação de recursos, ele vai decidir o que é que realmente precisa para a empresa, onde vai ser colocado esses recursos. Ele pode trabalhar com programa, né, com orçamento, estabelece as prioridades, então isso está dentro da alocação de recursos. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo de escassez, e como os recursos são poucos, então vocês têm que colocar o recurso onde realmente é prioritário. Se ele errar na mão do recurso, ele pode prejudicar determinado setor essencial. Negociação. Ele representa os interesses da organização, né? Ele trabalha com essa parte de sindicato. Então, quem trabalha na organização, ela está vinculada a algum sindicato e às vezes precisa negociar acordo, negociação coletiva. Então, ele está lá negociando com esses grupos. Vocês entenderam que são várias habilidades. Então, só recapitulando. Então, para administrar, a gente tem que ter habilidades conceituais, interpessoais, técnicas, tá? Isso em cada nível de execução. E lembrando que quanto mais a gente vai subindo na pirâmide, mais essas habilidades elas vão se diferenciando. Aqui a gente mais técnica, aí aqui a gente já tem mais conceitual, tá? Então, na medida que a pirâmide vai subindo, essas habilidades vão mudando, tá bom? Então, diretores, vice-diretores, assessores, eles estão na alta administração. Gerente de divisão, departamento de gerente de seção, na gerência intermediária, supervisores, mestres e líderes de turma estão na supervisão de primeira linha. Então, para ser um bom administrador, né, a gente tem que entender que ele é o responsável pelo desempenho de uma ou mais pessoas dentro de uma organização. Então, ele tem que ter responsabilidade pelas atitudes que ele toma, pelas decisões que ele toma. Não só por ele, porque tem pessoas que vão seguir o que ele coloca como deve ser feito. Então, dá direção e rumo às organizações, proporciona liderança às pessoas e decide sobre a utilização dos recursos organizacionais. Então, quando ele está lá no cargo de chefia, ele está tomando essa decisão, ele tem que deixar tudo feito para que as pessoas consigam entender, né, o que deve ser feito e que o recurso organizacional seja otimizado e que eles não tenham prejuízo. Então, o administrador obtém resultado através da sua organização e das pessoas que nela trabalham. Então, ele sozinho, ele não consegue tocar a empresa. Então, ele precisa de pessoas desenvolvendo atividades necessárias para a empresa. Então, o administrador, ele planeja, ele organiza, ele vai dirigir as pessoas, ele gera, controla recursos. Que recursos são esses que ele vai gerar? São os materiais, os financeiros, os de informação.